Olá, eu sou Patrícia, professora de inglês da curso online gratuito. E antes de iniciar nossas aulas, como sempre, por favor, se tiverem interesse, acessem aqui o botão ao lado, inscrevam-se no nosso canal para vocês receberem todo o conteúdo das nossas aulas, ok? Das nossas aulas, de outros conteúdos, de outros professores também. Bom, então a aula de hoje será sobre o Simple Past, parte 2. Por que parte 2? Porque a gente já viu, falamos disso numa aula anterior, então quem puder retornar, voltar a ver essa aula, iniciaremos da parte 2. Por quê? Porque eu quero falar para vocês hoje dos verbos regulares e os irregulares. A gente já tinha falado que os verbos regulares na forma afirmativa, eu só acrescento o quê? O ed como sufixo, como final, né? Então eu falo work vira worked, love vira loved, na sua forma afirmativa. Só que hoje eu quero também abranger os regulares e os irregulares, nas suas 3 formas. Que formas? Afirmativa, negativa e interrogativa. Bom, então, muito claro, né, gente? É muito tranquilo já isso, já estão cansados de saber que os verbos regulares colocados no passado, acrescento ed, que essa é a sua definição de verbos regulares. A definição de verbos regulares é o passado simples e o particípio passado, né, que é aquela terceira coluninha. Se vocês pegarem aquela tabela dos verbos regulares em inglês, a gente tem muito claro lá a sua forma básica, né, a sua forma infinitiva, depois o passado simples e aquela terceira coluninha que todo mundo sempre fica estressadíssimo porque precisa decorar, né, ela vem no particípio passado. Então, quer dizer, a gente tem que ter sempre essa tabelinha em mão, sempre. Em todo livro de gramática, em todo o conteúdo de inglês, a gente sempre tem a tabelinha dos verbos regulares e irregulares. E a gente sabe que o verbo regular é aquele que, no seu passado simples e no seu particípio passado, eu acrescento o quê? Somente ed no seu final. Mas os irregulares, gente, os irregulares é uma coisa maluca. Os irregulares não têm regra. Não tem, não adianta eu querer dizer, olha, estude dessa forma. Não tem regra. Você realmente tem que sentar e, como a gente diz em inglês, know by heart. É saber de cor. Sentar lá, alguma maneira eu tinha muito, antigamente eu usava muito essa tática, eu sentava e ficava falando, até hoje eu uso, né, falando pro espelho. Então, eu ficava tentando pegar a lista desses verbos e fazia assim. Então, to swim. Como eu digo no simple past? Como eu digo no past participle? Tentava decorar. E consegui. Então, eu tinha uma regra assim, todo dia, 5 verbos por dia, eu tentava decorar para eu conseguir acumular e isso conseguir fazer. Então, por exemplo, eu ficava to swim. Como é o simple past? Swam. E como é o past participle? Swam. Então, to swim, swam, swam. To swim, swam, swam. Decorar, gente, não tem jeito. É a parte mais dura. Não tem saída. Eles não têm uma regra específica. Então, esses irregulares não terminam em ed. Eles têm formas totalmente diferentes. E às vezes iguais. Por exemplo, to hit, in English, que é bater. Então, ele fica nas suas 3 formas. To hit, hit, hit. Por exemplo, to begin, que é iniciar, começar. Ele vira to begin, began, begun. Diferente. As terminações mudam, ok? Então, a gente tem que ter isso bem claro. Que verbos irregulares, eu não sigo uma regra, eu não tenho ed, e eu tenho que know by heart, saber de cor, ok? Que é daí que vem a expressão decor, decoração, know by heart, ok? Então, como que eu, voltando aos verbos regulares, como que eu uso em todos os pronomes? Eu simplesmente coloco os pronomes e o ed, como a gente já viu. Então, work vira worked para todas as pessoas. Eu nem vou me estender mais a respeito disso. Vou falar da sua forma negativa. A sua forma negativa no passado, como é feita? Eu coloco didn't, né? Se antes, lá no simple present, eu usava do e does, para eu fazer as sentenças na afirmativa, negativa, interrogative, do, don't, doesn't, ok? Agora eu não uso mais. Eu uso o did, o didn't, no caso da
negativa. Então, qual é a grande novidade aqui, gente? O verbo, ele fica na sua forma inicial. Ele volta para sua forma inicial. Lembra daquela aula que eu falei da pedra bruta? Que o verbo na sua forma inicial, ele está no infinitivo. Ele fica na sua forma mais crua, mais original. É isso quando eu uso o passado. Eu coloco o didn't, só que o verbo volta para sua forma original. Então, o que eu faço? Eu não trabalhei, como eu digo, I didn't work. Você não trabalhou, you didn't work. Ele não trabalhou, he didn't work. Vocês percebem que o verbo work, to work, na verdade, ele voltou para sua forma original para ele dar lugar a um passado, que é o uso do didn't, que é aquele auxiliar que todos já conhecem, ok? Então, eu volto o verbo para sua forma original e uso o didn't. Para quem? Para todas as pessoas. Isso também é muito legal. Por quê? Porque eu não preciso ficar lembrando de he, she ou it. Quando eu uso, gente, passado e eu nego, eu volto o verbo e ele fica didn't para quem? Todas as pessoas. Não preciso mais me lembrar de he, she ou it. Então, vai ser didn't work, didn't love para todos os personal pronouns, todos os subject pronouns que a gente já viu em outra aula, ok? Bom, passando pela forma negativa, a gente vai encontrar a forma interrogativa, ok? A question, que também é super mamão com açúcar, né, gente? Coloca o did na frente para perguntar, o pronome pessoal e o verbo. Em que forma esse verbo? Também, gente, na sua forma mais original, na sua forma mais simples, mais básica. Então, se eu falo, did they work? Eu digo, traduzo, né? Eles trabalharam? Simple past. Se eu falo, did you work? Você trabalhou? Simple past, ok? Ela trabalhou? Did she work? Ok? Sou bem tranquilo eu usar essa forma. O did, o pronome pessoal, e o verbo na sua forma original, no caso, work, ok? Então, passando agora para os verbos irregulares, eu acabei só colocando alguns aqui para vocês, uma tabelinha, só para... Lógico, a tabela tem mais de 100 verbos irregulares, né? Mas eu peguei uma meia dúzia aqui, alguns, só para vocês, para a gente acompanhar a explicação, né? Então, eu sempre vou encontrar na minha tabela com a sua forma básica, que é o que a gente tem aqui, né? O seu passado simples, que é toda aquela lista. O particípio passado, que são as formas de particípio passado que a gente usa em perfect tenses, em past participle. Essas formas a gente sempre usa, né? Na voz passiva a gente usa bastante, no present perfect, que é esse uso do particípio passado. Então, aí eu tomei como exemplo esse verbo to become. To become, in English, é tornar-se, ok? Modificar, tornar-se. Então, como ele fica na sua forma? Ele fica to become, became, become. To become, became, become. Nossa, super diferente do regular, que a gente só usa o ed no final. Um outro verbo, por exemplo, to be. Gente, o to be, que as pessoas falam tanto. Nossa, mas o to be, ele é tão diferente, ele tem que ser estudado sempre à parte. Ele é um verbo como qualquer outro. Ele é ser ou estar, ele expressa, a sua tradução é ser ou estar, e ele está simplesmente, sabe onde? Na tabela dos verbos irregulares. Porque ele é um verbo como qualquer outro. Só a tradução dele, ao invés de ser to become, que é tornar-se, to break, que é quebrar, ele é ser ou estar, ele está lá como um verbo irregular, ele consta na lista dos verbos irregulares, ok? Então, como que eu coloco esse verbo irregular na sua forma afirmativa, né? No passado simples. Eu vou lá na tabelinha e vejo que to become virou como? Became. Coloco todos os pronomes e vou lá e coloco. Então, eu me tornei professora. I became a teacher. You became a teacher. He became a teacher. They became a teacher. Todos, para todas as pessoas. Não é uma maravilha? Isso na afirmativa. E quando eu nego? Da mesma forma, eu coloco a pessoa, coloco didn't, que é o did not, né? Só que na sua forma contraída vira didn't, e volto o verbo para sua forma original. Qual é a forma original? Become, é a primeira, é a base, ok? Então, eu falo, eu não me tornei professora. I didn't become a teacher.
Viram que o verbo voltou? Ele não se tornou um professor. He didn't become a teacher. O verbo volta para sua forma original, ok? E na question, como eu faço isso para perguntar? Da mesma forma, uso lá aquela palavrinha mágica, né? O auxiliar, o did, no caso do simple past. Coloco o did, depois a pessoa e, novamente, esse verbo na sua forma original. Então, eu me tornei professora? Did I become a teacher? Você se tornou um professor? Did you become a teacher? Olha lá, o verbo voltou para sua forma original, para sua forma mais bruta, que é a base, que é o infinitivo, ok? Bom, a aula de hoje está no final e eu gostaria de pedir, se vocês, a gente vai ter um link aqui com uma lista dos verbos regulares e irregulares. Se vocês tiverem curiosidade, quiserem ver mais de perto, acessem para vocês verem certinho, ficarem mais inteirados com todos esses verbos que nós falamos hoje. Foi um prazer, até a próxima aula.